A paz do Senhor a todos que nos assistem através do canal oficial Ebenezer, a você que vai nos acompanhar nessa noite, que Deus possa nos abençoar grandemente mais uma vez, através dessa grande oportunidade de poder estar aqui na presença do Senhor. Deus, através do Espírito Santo, através da palavra, tem algo para a sua vida nessa noite, através da palavra do Senhor. Eu quero ler a palavra do Senhor, a passagem está no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 1, estaremos lendo alguns versículos. Josué, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar as plantas do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes nele medita de dia e de noite, para que te tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então esta é a palavra do Senhor. Nós lemos aqui um texto que vai falar sobre Josué. Andou junto com Moisés como um auxiliar, como um bom servo durante muito tempo. Mas a Bíblia diz que o grande legislador chamado Moisés agora é morto. E Deus vai chamar Josué para uma grande obra. O que eu quero nessa noite falar ao teu coração, através dessa palavra, como é importante nós entendermos e ouvirmos a voz de Deus em tempos de dificuldade, em tempos de luto, em tempos de sofrimento. É a hora que nós temos que estar percebido para ouvirmos a voz do Senhor. Então Deus vai falar conosco, porque existem várias batalhas que nós travamos, existem várias lutas que enfrentamos na nossa vida, mas eu quero frisar nessa noite, neste lugar, inclusive nos dias maus que estamos vivendo, com essa grande pandemia que tem assolado a terra e que tem ceifado milhares e milhares de vidas, e muitas pessoas têm ficado para baixo, muitas pessoas que perderam entes queridos, perderam familiares, amigos, e agora não tem força para prosseguir. Mas nessa noite, segundo o que está escrito na Bíblia, em Josué capítulo 1, assim como o Senhor falou contigo, Ele também falou, assim como o Senhor falou com Moisés, com Josué, Ele também falará contigo. Então é só ficar ligado, é só ficar na presença, porque Deus vai falar de forma especial. Agora, uma das maiores batalhas, mais duras da nossa vida, é a morte, né? Quando a gente enfrenta a morte de alguém que nós
tanto amamos. Quando alguém morre, algum familiar, algum parente, então nós ficamos para baixo, nós ficamos desanimados. Então essa é uma das maiores batalhas que nós podemos enfrentar. Enfrentamos a guerra, enfrentamos a fome, enfrentamos pandemia, mas quando alguém morre, nós nos sentimos fracos, sem esperança, sem ânimo. Mas nessa noite Deus vai falar ao teu coração, Deus vai trazer uma palavra de ânimo para você que perdeu alguém, um ente querido, um familiar, por essa grande pandemia que está acontecendo, ou em outras situações, e você está sem força para prosseguir. Deus quer trazer uma palavra de ânimo ao seu coração. O Senhor nos chama nessa noite para reagirmos, mas ouvindo a voz de Deus no luto, nós podemos receber direção ao que devemos fazer. Não sei qual o motivo que você está agora nesse momento, qual a luta que você está enfrentando, mas uma coisa é certa, uma coisa eu te digo, que Deus te dará direção sobre o que você deve fazer. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas Deus está no controle. Veja bem, o consolo de Deus no luto é determinante para que possamos suportar a dor da perca e a saudade que há, aleluia, nos corações de quem fica. Porque nós sabemos que é nesse momento que nós precisamos, tão difícil que estamos enfrentando. Quantos pais perderam filhos, filhos perderam pais, avós, que foram embora, partiram, que tinham sonho, tinham projetos e agora não estão mais entre nós. Mas nessa noite eu venho falar para você pelo menos 4 verdades que precisamos saber para enfrentar este momento tão difícil da nossa vida. Então levanta a sua cabeça. Essa noite eu venho como profeta dizer: não desanime, não esmoreça, não fique parado, não fique sem reação, mas em nome de Jesus levanta, porque Deus vai te trazer ânimo nessa noite. Você vai continuar a jornada e vai prosseguir o sonho até mesmo daquele que estava do seu lado e agora não está mais. Primeiro ponto importante: chamado para continuar. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos perceber o quê? Que Josué estava desanimado, porque Moisés era alguém de muita importância para aquele povo, pois foram um período de 40 anos peregrinando pelo deserto, e agora o grande Moisés, o grande legislador, está morto, morreu. Então o povo está desanimado. O próprio Josué, que auxiliava Moisés, está desanimado também. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor está para baixo, está desanimado. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha bem que Josué, no capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus vai dizer: Moisés está morto. O que Moisés tinha de fazer, ele já fez. É o que eu quero que você entenda nessa noite. Aquele que partiu, aquele que desceu à sepultura, já fez o que ele tinha de fazer. Agora Deus vem para lhe encorajar. Você que estava sonhando, você que tinha projetos, você que tinha sonho, mas por causa da perca de um ente querido, de um familiar, de alguém próximo a você, você ficou paralisado, você ficou sem expectativa, você deixou de sonhar. Mas nessa noite eu quero te dizer: há uma terra para ser conquistada. Levanta a tua cabeça, atravessa o Jordão, porque tem vitória, tem bênção para a sua vida e para a tua casa. Eu tenho que te dizer, meus queridos e amados irmãos, diante dessa pandemia, o mundo está vivendo um verdadeiro luto, mas isso não é o fim. Creia que Deus está te levantando nessa noite. Quando perdemos alguém que amamos muito, de nós ficamos desorientados. Quando perdemos alguém que amamos, nós ficamos desorientados, sem rumo, sem ânimo. Essa é a grande verdade.
quando perdemos alguém que amamos, alguém que nos incentivava, alguém que nos ensinou, alguém que sonhava junto com a gente fica desorientado, a gente fica sem rumo, a gente fica sem ânimo. Talvez você está vivendo dessa maneira, desorientado, você perdeu o rumo, você perdeu a direção, você perdeu o ânimo, mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim, para você: tem bom ânimo, porque Deus é contigo e vai te dar vitória. A depender da importância das pessoas, muitas vezes somos tentados a parar. Dependendo da influência da pessoa, nós queremos parar. É normal tentar e querer parar. Era o que aconteceu nos dias de Josué. Moisés era uma voz, o ouvido, a boca e o poder de Deus entre os israelitas. Moisés era uma referência para aquele povo, mas agora Moisés morreu, e isso com certeza foi um grande abalo. O mundo está de luto, o mundo está vivendo o pior cenário de todos os tempos. Isso é uma guerra silenciosa, é uma guerra biológica, aonde o inimigo é invisível e não conseguimos identificar aonde é que ele está. Ele é traiçoeiro e ele tem levado milhares e milhares de pessoas à sepultura. Imagine que com a morte de Moisés, o povo ficou sem rumo, desorientado, desanimado. Agora imagina, a terra está num verdadeiro luto, aonde pessoas descem à sepultura todos os dias, mais de 1.300 por dia. Já chegamos cerca no Brasil de mais de 265 mil pessoas mortas, no mundo mais de 2 milhões de pessoas mortas pela Covid, e eu te digo, o mundo está em luto. Isso é um grande abalo. As redes de saúde estão superlotadas, está em colapso. Os homens não sabem mais o que fazer. A vacina não chega. E com isso, pessoas desesperadas estão pedindo por socorro. Todos os dias nós vemos na tela das nossas televisões pessoas clamando por uma vaga, por uma oportunidade, dizendo: dai-me uma oportunidade, atende o meu ente querido. E quando passa-se um dia ou dois, a gente recebe a notícia que fulano morreu, que fulano desceu à sepultura. Isso é um verdadeiro luto que está vivendo o mundo. Mas isso ainda não é o fim. Deus me trouxe aqui para dizer para você que isso não é o fim. Levanta. É doído, é doloroso, dói demais, mas levanta e anda. Mas quando Deus falou com Josué para sucedê-lo, ouviu o Senhor o chamado para continuar. Deus agora está falando para Josué: Moisés é morto, você, Josué, vai suceder Moisés. Então levanta, anda, continua, porque a jornada é grande. É o que Deus está mandando te dizer nessa noite. Fulano morreu, ciclano desceu à sepultura, mas Deus tem obra contigo. A obra não terminou, a obra não parou. Fulano fez até onde ele pôde fazer. Agora nós precisamos continuar nesse progresso para a glória de Deus. Dê continuidade àquilo que fulano, que ciclano, que o parente fulano de tal começou. Não pare. O mesmo acontece conosco. Ouvindo a voz de Deus no luto, seremos chamados a continuar. A luta é travada, a perca foi grande, mas continua, segue em frente. Há uma promessa para ser conquistada ainda.
Os sonhos não podem morrer no seu coração. O nosso sonho é de dias que virão de formas diferentes. O nosso sonho é que muitas bênçãos o Senhor ainda derramará sobre a vida do teu povo. Então levanta a cabeça, porque há muitas coisas para ser conquistada ainda. Foi o que Deus disse para Josué: levanta, passa o Jordão, porque eu vou entregar a vitória na mão de vocês. Há sempre um Jordão para atravessar. Há sempre um Jordão para que a gente possa ultrapassá-lo. Então, em nome de Jesus, ultrapasse esse Jordão. Segundo ponto importante para vencer o luto, para vencer a perca, é o seguinte: chamados para crescer. Deus está te chamando, meu amigo, minha amiga, meu irmão, obreiro da casa do Senhor. Deus tem projeto contigo e Ele te chama para crescer. Olha só, como prometi a Moisés, todo lugar que ele pisasse os pés, o Senhor daria. Olha o que diz Josué 1, 3 ao 4. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra do Hitita, até o mar grande no oeste. Olha aí, Deus quer fazer você crescer. É difícil, a perca é dolorosa, é demais. Ver sepulturas e mais sepulturas sendo abertas e nossos irmãos sendo sepultados é difícil, corta o coração sim, mas Deus ainda tem um projeto contigo. Não pare, prossiga na caminhada. Ouvindo a voz de Deus no luto, seremos chamados não apenas para continuar, mas também para crescer. Deus te chama não apenas para você continuar, mas para você crescer. Deus te fará crescer no deserto. Deus te fará crescer no meio dessa pandemia. Deus está lhe trazendo grande autoridade. Deus está trazendo grande capacidade de reinar, de vencer, de prevalecer, porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor coisas grandes fará. Então não desista, creia. É o desejo de Deus que nós cresçamos. Não podemos estagnar em meio à dor da perca, porque o Israel de Deus estava estagnado, o povo de Israel estava paralisado, o povo de Deus estava inconformado, o povo de Deus estava vivendo um grande luto. Josué estava desanimado. Então é necessário que Deus venha falar, aleluia, pessoalmente com ele e dizer: levanta, tenha bom ânimo, te esforça, porque tu farás esse povo prosperar em seus caminhos. As bênçãos ainda não acabaram, muitas vitórias ainda há para conquistar, e é o que Deus está dizendo para você. Creia, porque Deus te fará vencer todas essas percas. Há muito espaço para crescer ainda, e o Senhor quer que sigamos em frente com a força de Cristo. Há muito espaço para crescer. Talvez a pessoa que sonhou com você não está mais entre vocês. Talvez a pessoa que você tanto amava e compartilhava sonhos e projetos já não está mais entre nós. Mas o que Deus está dizendo é que há muito espaço para crescer ainda. Se os sonhos que ele tinha eram grandes, o que Deus tem para ti é coisa ainda maior. Então, em nome de Jesus, levanta. O mundo está vivendo um luto. O mundo está de luto, mas isso não é o fim. Deus quer fazer algo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Terceiro ponto importante também: jamais será sozinho. Jamais você será sozinho. Você não está só. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Aí Deus vai dizer na palavra: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei.
abandonarei. Josué 1:5. A Bíblia está dizendo que Deus, em meio a todas as turbulências, você não estará sozinho. Ninguém vai resistir diante de você. Nada vai te parar. Não vai ser morte, não vai ser o inferno, não vai ser os demônios, não vai ser projetos do inimigo, não vai ser sistema, não vai ser a política. Nada vai te parar, porque Deus tem algo sobrenatural para te entregar. O medo de não dar conta da solidão, o medo de não dar conta, e a solidão muitas das vezes quer nos cercar. Veja bem o que diz a palavra. O medo de não dar conta e a solidão muitas das vezes quer nos cercar quando perdemos alguém que amamos. Essa é a grande realidade. Mas ouvindo a voz de Deus no luto, vamos perceber que jamais estaremos sozinhos. Deus não desamparou você nem sua família. O Senhor está conosco em todos os momentos, tanto para nos dar amparo emocional, como de sua presença. Deus que ajudou Moisés é o Deus que vai nos ajudar. O mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com Josué, o mesmo Deus que está comigo, é o Deus que está contigo. É Ele que está providenciando o milagre. Ah, meus queridos e amados irmãos, o mundo está de luto, mas isso ainda não é o fim, porque Jesus está no controle da situação, e Ele está dizendo: levanta, você não está só. Ainda que aquela pessoa que você tanto amava não está mais do seu lado, mas Jesus está com você. Quarto ponto importante: seja forte. Seja forte, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos teus pais ou aos teus antepassados. Josué capítulo 1 versículo 6, Deus está dizendo: Josué, seja forte, seja corajoso. Deus está dizendo para você que teve perca, você que perdeu um ente querido, você que passou pela prova, você que perdeu pessoas que você amava e está desanimado, está cabisbaixo, Deus está dizendo: ser forte e corajoso, porque Deus é contigo, e você fará pessoas alcançarem a vitória. Eu sei que não será tão simples, não é fácil, haverão muitos desafios exigentes, difíceis. Por isso, ouvindo a voz de Deus no luto, perceberemos que é necessário ser forte. Ouvindo a voz de Deus em meio a todo o luto, nós perceberemos que precisamos ser forte. Não, nada de se entregar à dor, nada de se entregar à dor, ao sofrimento ou a fragilidade extrema. Nada de se entregar. É preciso reagir, ser forte e corajoso. Esta palavra, assim como nos dias de Josué, assim como foram a grande perca daquele povo, porque perdeu aquele que era para eles alguém que servia como um exemplo, alguém que servia a eles como alguém que fosse um tutor, aquele que ensinou Israel, aquele que através da vida dele Deus operou grandes maravilhas, fez milagres extraordinários. Agora Moisés é morto, porque tudo tem um começo, meio e fim, queridos e amados irmãos. Então não se deixa bater por aquele que desceu à sepultura, ainda que seja alguém que você tanto amava, um filho, um parente, um avô, uma avó. Eu sei que é doído, não é fácil, só
sabe quem está passando, mas eu venho nessa noite humildemente dizer para você e para a sua família: tenha fé em Deus, tenha coragem, seja forte, seja corajoso, porque não termina aqui. O mundo está vivendo um grande luto, mas isso não é o fim. Jesus ainda tem algo sobrenatural para mim e para você. Creia nisso, receba ânimo, receba força, como disse Deus, aleluia, a Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo aonde quer que tu andares. Quero orar por você agora e dizer que Deus é com você, Deus está do seu lado. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entra, Senhor, com providência agora e opera um grande milagre nessa casa, nesta vida. Essa pessoa que perdeu um ente querido, essa pessoa que está sofrendo tanto na perca que está vivendo, mas o Senhor é o Deus que nos consola, porque eu sei, meu Pai, que nem direito de ir ao cemitério, meu Deus, nem direito de velar o ente querido nós temos mais, porque essa pandemia, essa maldição que tem aterrorizado a terra, tem causado tudo isso. Mas o Senhor é um Deus justo, um Deus fiel, e está no controle de todas as coisas. Mas eu oro por cada uma dessas pessoas que perderam um ente querido, um amigo, um irmão, um parente, que o Senhor visite agora, que o Senhor dê conforto agora, que o Senhor ergue essa pessoa agora, assim como foi com Josué, seja com essa pessoa, coloque ela de pé e que ela continue marchando, glorificando, exaltando o teu santo nome. E todo mal, toda tristeza, toda cabisbaixo, toda tristeza, toda angústia, sai agora, e que a paz e a alegria do Espírito Santo seja sobre essa pessoa. Dê ânimo e força e coragem em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua casa. Receba essa palavra, guarde no teu coração e vença no nome de Jesus.